custa uma máquina dessa? O amigo Paulo Romeno vai dizer para nós o que é uma locomotiva em si, né? Para a gente, os leigos, saber o que é que está acontecendo. A locomotiva 20C, ela dispõe de 2.150 HP, né? Ou seja, cavalos de força, pesa 108 toneladas e uma potência muito grande. Para conhecer o que é o nosso caso, circuito elétrico, você tem que conhecer primeiro o esquema dela, que nos traz circuito de alta, de baixo, relés, contadores. É um esquema para você poder, por exemplo, qualquer defeito que tenha, você faz uma medição, um megon, ou um milímetro, alguma coisa, né, de medição, aí você vê o que é que está aterrado, o que é que está em curto, qualquer coisa assim, aí você vem aqui no esquema, você tem um circuito, por exemplo, de patinação, de terra, de alarme, de relés e tal coisa. No caso aqui, você tem um geral, né? O esquema mostra um geral. Agora o chapeado já mostra caminhos. Os caminhos são onde o fio percorre, da onde ele vai, para onde ele vai, da onde ele sai, para onde ele vai, e como ele chega, se ele interrompe ou não interrompe, para você achar melhor. Agora, isso, conhecimento do esquema é excelente. A prática não é fácil. Porque aqui no esquema mostra uma coisa, lá na máquina é outra, muito diferente. Embora que com isso aí você ganha isso com o tempo. Não é de um dia para o outro você aprende. Não é só o torquato mesmo aprender de um dia para o outro. Mas então é muito claro, é evidente, muito seguro. Não tem como você não saber onde que está. Aqui no esquema você tem os nomes, número, e na locomotiva você tem os componentes que são situados, às vezes, por exemplo, aqui mostra que, por exemplo, aqui as resistências do MRP. Aqui no esquema ela está toda espalhada, lá na locomotiva ela está toda junta, está tudo num conjunto só. Quer dizer, mas através disso aqui você sabe, não é difícil. Tem que ter atenção e muito cuidado, que é perigoso. Circuito de alta amperagem, alta voltagem, então é perigoso. Mas é muito simples. Qual que é a voltagem que vai lá no caso da 20, Paulo? A voltagem dela, a locomotiva, a voltagem dela é de 0 a 1050 volts e a amperagem pode exceder até 750. Né? Quer dizer que é muito perigoso. É fatal você, por exemplo, tomar um choque, uma coisa, uma passagem de corrente, e é fatal, não tem escapatória, o sujeito morre mesmo, é o chamado choque azul, né? Então é perigoso. Mas como a gente já está acostumado, já sabe onde mexe, o que acontece, o que não acontece, então é assim. Essa locomotiva, ela tem um gerador, o gerador dela trabalha como motor de arranque, propulsão e repulsão, né? No caso de tração e frenagem dinâmica, né? Que é freio elétrico. Hoje, por exemplo, com relação a esse esquema no 20, ela está dando patinação de roda constante, colocando WSR1, que corresponde, aqui no esquema, corresponde ao motor 1, por exemplo. Pode ser várias coisas, pode ser, por exemplo, conjunto de resistência WSR queimada, pode ser algum cabo cortado, pode ser pinhão solto, pode ser escova curta quebrada, pode ser o WSR5, que são os contadores principais atuando. Então, quer dizer, você tem que dar um geral, você tem que olhar tudo, todo sistema elétrico que se refere à patinação de rodas. Agora,
Normalmente você faz um exame visual primeiro, ver se tem alguma coisa cortada, alguma coisa quebrada, alguma coisa colada, né? Algum contator, algum relé colado. Quando não tem, aí se faz uma medição para ver se tem algum campo interrompido, normalmente um campo interrompido. Quando você não acha nada disso, você parte com o teste de linha. E no teste de linha vai te provar se ela vai continuar ou não. Aí você faz alguns ajustes, ou troca. No meu caso, por exemplo, eu achei uma escova presa e a outra curta. Isso pode dar trepidação no motor e haver um desequilíbrio de corrente. Agora, não quer dizer que seja isso, só isso. Pode ser outras coisas também que às vezes não tem nada a ver. Pode ser, por exemplo, a máquina está sem areia, não está colocando areia, então ela força, não força, ela roda, patina e vai colocar algum relé, um W, por exemplo, no qual a roda houve o desequilíbrio, o motor houve o desequilíbrio de corrente. E assim por diante. Aí você tem que fazer um exame geral, você tem que consultar a máquina, né, em si, você tem que fazer um check-up total. O livro de bordo, né, que é muito importante, o maquinista reporta a velocidade que ele estava, o ponto de aceleração, quantas vezes atuou, qual relé que está atuando, isso aí é de praxe ele anotar que a máquina está acontecendo isso. Agora aqui, está atuando aqui, ó, esse relé WSR1, ó. Ele atuado, ele vem, coloca o PR energizado de 8 para 2, ele fecha seu contatinho aqui, ele energiza o RS, a RS por sua vez traz o braço do regulador de carga em campo mínimo, corrigindo essa patinação. E volta a funcionar de novo. Se houver outra patinação, o mesmo processo, para que ela não estrague outras coisas, né?